Boa noite, pessoal. Aqui é a professora Girlane e eu vou corrigir com vocês os exercícios de equação geral da reta. Deixei 2 exercícios e vou aproveitar esse plantão para poder corrigir. Os pontos são 1 e 3, 2 e 5. Então, ele quer encontrar a equação da reta que passa por esses pontos. Primeira coisa que eu escrevo é x e y. Pego os pontos 1 e 3, 2 e 5. Essa coluna só de 1, sempre de 1, sempre é regra. 1, 1, 1. Daí eu repito as duas colunas. Duas primeiras colunas, x e y, x e y. 1 e 3, 1 e 3. 2 e 5, 2 e 5. Daí eu faço a multiplicação, começando pelo x. X vezes 3 vezes 1, x vezes 3 vezes 1. Y vezes 1 vezes 2, y vezes 1 vezes 2. 1 vezes 1 vezes 5. Todas essas são positivas. Agora eu faço ao contrário, começando do 1 às 3 negativas. Como a gente já havia falado. 1 vezes 3 vezes 2, menos. Agora todas essas 3 agora são de menos. 1 vezes 3 vezes 2, x vezes 1 vezes 5, x vezes 1 vezes 5, o sinal de menos antes, menos y vezes 1 vezes 1. Agora eu tenho que tomar cuidado, porque agora eu tenho que fazer jogo de sinal. Por quê? Porque está multiplicando. Então, aqui tudo é mais com mais com mais, mais. 3 vezes x, 3x. 3x vezes 1, 3x. Mais com mais com mais com mais, mais. 2 vezes 1, 2. 2 vezes y, 2y. Mais 1 vezes 1, 1. 1 vezes 5, 5. Agora eu vou passar para as de menos. Menos com mais com mais com mais, dá menos. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Menos x vezes 1, x. X vezes 5, 5x. Menos 5x. Menos y vezes 1 vezes 1, y. E agora eu vou juntar. X só pode juntar com x. Y só pode juntar com y. E um termo independente com termo independente, que é o número sozinho. Tenho 3x e devo 5x. Pago e ainda fica devendo 2x. Não pode fazer jogo de sinal. Por quê? Porque não tem nem multiplicação e nem divisão. Agora eu vou juntar os y. Mais 2y menos 1y. Pago e ainda fico com 1y. Deve 6, tem 5. Paga e ainda fica devendo 1. Essa é a equação geral da reta. Se você encontrar ela multiplicada por menos 1, tá certo? Claro que tá certo. Então, agora vamos para a equação reduzida da reta. Eu vou aproveitar e já vou fazer da equação reduzida. O que é a equação reduzida? É você isolar o y. Você vai colocar o y antes do sinal de igual e trazer todos os outros números para o outro lado, para o segundo membro. Trocou de lado, trocou de sinal. Y é positivo, continua igual. Menos 2x passa mais 2x, menos 1 passa mais 1. Essa é a equação reduzida da reta. A partir da equação reduzida da reta, a gente encontra o coeficiente angular e o coeficiente linear. Coeficiente angular, 2. Coeficiente linear, 1. Coeficiente angular, o termo que está junto com x. Coeficiente linear, termo independente. Passemos agora para a correção do segundo exercício. Qualquer dúvida, é só chamar no privado.